Obrigada, Mário. Obrigada ao Morena por essa recepção tão calorosa, tão carinhosa que vocês nos fazem, nos fizeram e nos fazem aqui no México. É uma alegria imensa estar partilhando esse momento com vocês, que é a segunda Assembleia Ordinária de Legisladores do Morena, mas também aqui do Partido do Trabalho e do Partido Verde, a quem eu também saúdo. Quero saudar aqui a nossa comitiva, claro, começando a saudar nosso presidente Lula, que faz essa visita ao México. E tenho muito orgulho de acompanhá-lo, esse nosso líder e presidente de honra do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil. Saudar o Aloysio Mercadante, que é o nosso presidente da Fundação Perseu Abramo, responsável pela formulação e também pela formação política do nosso partido. Saudar o companheiro Humberto Costa, nosso senador, que nos acompanha na comitiva, companheiro Celso Amorim, nosso ex-chanceler, e também o companheiro Manuel Caetano, advogado. Dizer a vocês que nós estamos muito impressionados com o vigor, com o tamanho, com a popularidade e com o trabalho de um partido tão jovem como o Morena. Estamos muito impressionados. Parabéns para vocês. E hoje nós conversávamos durante o almoço exatamente da necessidade de fazermos um intercâmbio e conhecer a história que vocês construíram, que os trouxe até aqui, que é a história de luta do povo mexicano, e que vocês conseguiram, numa reorganização, dar uma resposta fundamental, trazendo esperança para a América Latina. E isso é muito importante. Quando eu li ali, Morena, La Esperança de México, é isso, não é só de México, é da América Latina, porque vai, com certeza, nos ajudar muito nessa construção que nós estamos fazendo. E vocês estão passando pela quarta transformação. Hoje nós tivemos a oportunidade e a honra de estarmos com o presidente López Obrador. Que ser humano fantástico, que figura maravilhosa. Passamos a manhã com ele e a interação do presidente López Obrador com o presidente Lula foi uma coisa impressionante. E eu quero dizer a vocês, e acho que posso falar em nome dos meus companheiros que estavam na comitiva, que nós assistimos um evento histórico de dois líderes que têm muito em comum, de dois líderes que colocam as suas vidas e a sua trajetória política em favor do povo e dos trabalhadores. O foco principal, o povo com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e o Morena. E nós temos que aprofundar isso. Nós vamos assinar hoje um termo de cooperação, de intercâmbio entre os nossos partidos, que é o primeiro passo de uma convivência que eu sei que vai ser muito grande e profunda e necessária para a luta que nós temos. Mas nós temos muito em comum. Porque o PT, tal qual a Morena, também nasceu do sonho de homens e mulheres que queriam um instrumento político para fazer a transformação e para colocar o povo como centralidade. É claro que nós tivemos o foco, o núcleo fundante no movimento sindical brasileiro. E foi o presidente Lula, esse sindicalista brilhante, que foi o fundador, a liderança fundadora do Partido dos Trabalhadores. Porque ele sabia que era importante a luta sindical, a luta pela conquista de salário mais justo e de direito dos trabalhadores sindicalizados, mas que só um instrumento político era capaz de fazer mudanças profundas para que, inclusive, o povo que não estava sindicalizado, o povo trabalhador que não tinha o apoio dos sindicatos, pudesse ter direitos. E daí nasce o PT. E nasce o PT com base no movimento sindical, nos sindicalistas, mas que trouxe desde logo uma gama de pessoas de outros setores da sociedade. Os intelectuais, os jovens, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, todos aqueles que queriam um outro Brasil e que sonhavam que esse Brasil era possível. As organizações que sofreram com o golpe militar, as organizações de esquerda. E o PT foi esse instrumento que acolheu todos esses setores e movimentos. E o nosso foco nunca foi a discussão da sua linha ideológica, mas a sua linha muito focada na defesa e na dignidade do povo trabalhador e do povo pobre. É isso que nos une dentro do PT. E é isso que faz a força desse partido. A força de um partido construído pelo sonho de homens e mulheres.
Aliás, eu quero fazer uma saudação muito especial às mulheres que estão nesse plenário, que estão aqui na participação da luta política. Nós estamos no mês de março, em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, um dia importante para nós, porque é a referência, né, das nossas lutas e conquistas, e também de reflexão do tanto que nós temos que seguir. E eu vejo um plenário com tantas mulheres participando da política. Isso é muito bom. Parabéns. Parabéns a todas as companheiras que estão aqui, ao Morena e à movimentação política do México. Mas, enfim, e o PT foi esse partido jovem também, é bem mais velho que o Morena, né? O Morena é bem novinho, nós somos mais velhos, já estamos com 42 anos, mas que chegou aos 30 e poucos anos à presidência da República no Brasil, a governar o país. E muitos não acreditavam que o PT daria conta. Muitos não acreditavam que um sindicalista, um trabalhador, um operário que não tinha diploma universitário fosse capaz de governar um país. E a aposta é que seria apenas um governo. E que Lula sairia, talvez até antes de terminar o governo, porque não teria condições. E não foi isso que aconteceu. Porque Lula levou para o governo aquilo que ele sempre teve na sua caminhada, que foi o povo pobre, o povo que precisava. E quando ele falava, e aqui o Alberto falou, do Partido do Trabalho, que o objetivo era dar 3 refeições por dia, isso é muito revolucionário. Isso é muito importante. Para um sistema que nós vivemos, onde as pessoas não são consideradas pessoas, e sim estatísticas e números, para a maioria dos governantes, você ter 3 refeições por dia quer dizer que você deu acesso, deu condições, e você faz toda uma transformação. E foi com isso, com esse foco, mas com um conjunto de medidas que mudaram a vida do povo, que não só Lula ficou no primeiro mandato, foi reeleito, saiu com 87% de bom e ótimo do seu governo, foi o presidente melhor avaliado da nossa história, fez a sua sucessora, que é Dilma Rousseff, e ela se reelegeu. Foram 4 eleições consecutivas, e quem estava governando antes de nós não conseguiu ganhar as eleições. Para tirar esse projeto, foi preciso um golpe no Brasil. Foi preciso um golpe contra a primeira presidenta eleita, uma acusação de crime de responsabilidade que nunca existiu, porque, na realidade, o que eles queriam era o desmonte de um projeto e de uma política que estava fazendo a diferença para a maioria do povo brasileiro. A pobreza tinha sido reduzida, milhões tinham saído da pobreza, o salário mínimo era valorizado, milhões de empregos foram gerados, a educação e a saúde passaram a ter outro tratamento no orçamento público, as pessoas se sentiram incluídas e tinham direito. Foi contra isso que deram o golpe. Tanto que as primeiras medidas contra o golpe foram exatamente contra os trabalhadores. Foi uma reforma trabalhista que retirou direitos, que precarizou os empregos, que prejudicou os sindicatos, que enfraqueceu a justiça do trabalho. Depois, uma política fiscalista de teto de gastos, onde se cortaram os programas sociais mais elementares. Depois, uma reforma da Previdência. Depois, a venda do patrimônio público. Assim como vocês estão hoje discutindo a questão elétrica da energia, é o que nós estamos discutindo no Brasil. A mesma coisa. A nossa empresa de energia está para ser vendida. Vendida. Eles não estão se importando se vai chegar energia ou não aos que mais precisam e os mais pobres. Nós fizemos um dos maiores programas de energia para a população no Brasil, que foi o Luz para Todos, levando energia elétrica ao interior do país, às regiões mais distantes. Do jeito que eles vão fazer agora com o nosso sistema elétrico, nós não teremos mais condições de fazer isso. Porque a privatização faz com que aquele serviço vire um negócio e não um direito das pessoas. E nós estamos falando em empresas que foram construídas com dinheiro público. Assim como a nossa Petrobras, que foi uma empresa fundada na década de 50, exatamente para tirar o petróleo brasileiro e para podermos ter autonomia energética. Mas, infelizmente, é o que eles estão fazendo, vendendo. Hoje, nós temos um dos custos mais baratos de extração de petróleo do mundo e um dos combustíveis mais caros. E quem está ganhando? O acionista privado. Bilhões e bilhões de reais, a custas do povo brasileiro pagar uma gasolina, um diesel, um gás de cozinha caro. Foi para isso que deram o golpe. E foi para isso que perseguiram o presidente Lula, porque não bastava tirar a Dilma, não bastava tirar o PT. Teria que terminar com o maior líder político popular da nossa história.
e acabar com o partido que ele fundou. E foi essa perseguição que nós sofremos. E muita gente, 2017, 2018, consideravam o Lula e consideravam o PT mortos. Que era impossível a gente enfrentar toda aquela avalanche de mentiras, de perseguição, o lawfare que estava acontecendo. Mas nós resistimos. A força e a determinação do presidente Lula, que ficou 580 dias preso e não baixou a cabeça, a luta do nosso povo e a solidariedade que nós recebemos, e aqui eu quero fazer um agradecimento da solidariedade internacional dos companheiros e companheiras mexicanos que estão aqui, que não faltaram com essa solidariedade conosco. Foi fundamental para que o presidente Lula estivesse aqui, livre e inocente. Não há mais nenhum processo no judiciário brasileiro tramitando contra o presidente Lula, porque hoje o último que havia caiu. E nós tivemos essa boa notícia nessa visita ao México. Então não há nenhum processo mais. Cada processo foi rebatido. Cada processo foi desmontado a farsa que eles fizeram. E a gente consegue renovar a esperança do povo brasileiro para que o presidente Lula seja de novo o condutor desse projeto que nós precisamos de reconstrução do Brasil e de transformação. E é óbvio que nós temos um enfrentamento grande para fazer. Não vai ser coisa simples. Porque toda essa perseguição que fizeram contra Lula, o golpe que deram ao Brasil, resultou na extrema-direita na presidência da República. Resultou em Bolsonaro. Um homem que nunca apareceu na política brasileira, apesar de ter sido deputado por 28 anos. Um homem insignificante, mas que foi instrumento de uma política de destruição nacional. Hoje, nós temos que fazer um movimento amplo no Brasil, uma frente com todas as forças democráticas para enfrentar o fascismo, enfrentar o autoritarismo, enfrentar a extrema-direita. Temos que deixar claro qual é a nossa base programática, que é a centralidade do povo no orçamento da União, um Estado forte com capacidade de defender a sua gente, de fazer o desenvolvimento, a nossa luta pela soberania e, claro, a integração dos interesses que nós temos na América Latina. Que eu acredito que essa força que estamos construindo em cada país é fundamental para isso. Mas se nós não tivermos uma rede dessas forças em vários países, a gente não segura sozinho. E hoje nós temos a oportunidade de fazer isso. Porque temos aqui López Obrador no México, nós temos a Argentina com Alberto Fernandes, nós temos na Bolívia, nós temos em Honduras. Enfim, a gente tem condições de construir uma grande rede de governos progressistas, democráticos, populares, para fazer esse enfrentamento. E nós vamos precisar muito de vocês nesse enfrentamento que nós vamos fazer no Brasil. Por isso é muito importante para nós essa viagem. É muito importante estar aqui, Mário, com vocês do Morena, e foi muito importante essa conversa hoje com o presidente López Obrador. Porque essas forças que vão conseguir fazer com que a gente enfrente o que está por vir no Brasil. São 8 meses que nós temos até as eleições. Mas eu tenho certeza que a determinação e a crença, mas principalmente a causa que nos move, é que vai nos fazer vitoriosos e vitoriosos irmanados nessa construção latino-americana. Muito obrigada pelo carinho e pela recepção de vocês. Viva o povo mexicano, viva o povo brasileiro, viva López Obrador, viva Lula! Muchas gracias a Gleisi Hoffmann, que en un momento más estará firmando este convenio que ya se anunció. Un convenio trascendental muy importante, histórico, diríamos. Pero antes de eso, amigas e amigos, é momento. Escutar a mensagem do ex-presidente do Brasil com vocês, conosco, nós, Luiz Inácio Lula da Silva.